Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um bate-papo. Hoje, recebendo como convidado o pastor Leandro Reis, líder da Igreja Deus Tem Mais. Ele que também é escritor, empresário, é mentor. E, pastor Leandro, muito obrigado por estar aqui com a gente e a gente poder aqui nesse momento ter um pouquinho das suas experiências, do seu dia a dia como líder. Amém. Boa tarde, bom dia, boa noite vocês que estão assistindo agora aí falando de Bíblia. Prazer meu, Paulo, estar aqui podendo cooperar com essa sementinha de tanta gente boa que já passou e outras melhores que passarão e compartilhar, trocar um pouquinho dessas experiências com os nossos amigos que estão aí acompanhando. Para você que já está inscrito no canal e acompanha sempre a nossa programação, hoje nós vamos falar sobre segredos de uma liderança forte. E o pastor Leandro estará aqui respondendo algumas das nossas perguntas e você pode compartilhar esse vídeo aí com alguém que de repente é líder na sua igreja, é líder de um departamento, é líder de um pequeno grupo. Convida alguém aí para assistir também essa programação e a gente juntinho aqui caminharmos para o louvor da glória do nome de Deus. Palavra para a nossa abertura de bate-papo, carta de Paulo a Filemon, no capítulo de número 1. Assim, bem interessante que Paulo vai falar: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Uma das coisas que a gente vê muito nos nossos dias são líderes que não se preocupam em fazer líderes, né? E aí ele acha que morrer com um cajado na mão é tudo para ele. Mas dentro dessa perspectiva, começa o nosso bate-papo agora com o pastor Leandro Reis. E aí vai a primeira pergunta. Pastor Leandro, dentro do avaliativo dos nossos dias, podemos falar que estamos vivendo o princípio de dores ou o tempo do fim? Então, Paulo, esse discurso do princípio das dores, ele é um discurso que tem a data de aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus está dando aquele sermão e aproveita o auditório disponível para entregar esse discurso dos últimos dias, os últimos acontecimentos, os últimos sinais, que também é chamado princípio de dores. Existem correntes teológicas especializadas na escatologia que afirmam que mais de 95% das profecias que apontam os sinais dos últimos dias já se cumpriram. Por exemplo, uma delas é o recurso de água potável no mundo hoje. Para nós no Brasil não é um problema, mas no mundo isso é algo que está muito escasso. É um dos sinais. Fome. Por exemplo, na pandemia houve um esvaziamento grande de prateleiras. Alguns países que vivem de agricultura conseguiram manter a sua estabilidade econômica e financeira, inclusive. Mas países que precisam importar tiveram uma escassez de recurso terrível, o encarecimento da comida e a falta na prateleira. O que eu digo é o seguinte: desde o dia em que Jesus soprou essa palavra, falando sobre o princípio das dores, o relógio começou a correr. E a partir dali, isso já é um fato. Agora existem duas premissas aí. Uma é do tempo em que eu me converti, na boa e continua sendo boa, e não velha, mas antiga Assembleia de Deus, que na minha opinião é a maior formadora de obreiros que existe no mundo, e eu sou fruto disso. Mas no meu tempo de jovem, a premissa, o eixo de fé era escapista. O que eu digo com escapista? Jesus está voltando. Eu fui líder de um grupo de jovens que era um dos maiores da Baixada Fluminense. A gente tinha aproximadamente 400 adolescentes na igreja. 3 anos eu liderei esse grupo. E os 3 congressos dos 3 anos que eu dirigi: número 1, as profecias e o fim do mundo. Número 2, Israel, o relógio do arrebatamento. E número 3, o noivo vem. Então você vê que eu faço parte de uma geração de jovens
que a mente era voltada para quê? A qualquer hora, e é fato porque Paulo disse isso, em qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, a trombeta soará. Mas isso também trouxe uma outra questão não tão boa assim. Jovens que não sonhavam. Porque Jesus vai voltar. O sonho da turma da minha época era ter uma barra forte. Era um paletó. E quando o camarada era alguém que realmente despontava dentro de uma vida profissional, por assim dizer, é porque ele era um músico bom da igreja e as forças armadas aproveitavam os bons músicos da igreja e aí ele conseguia ali ser um terceiro sargento. Esse irmão era o cara que era bem resolvido dentro das nossas igrejas naquele tempo. Hoje eu acredito que é o seguinte, a igreja precisa continuar com o seu estado de alerta do arrebatamento dentro de uma calibragem sensível. Jesus está às portas, ponto. O relógio do arrebatamento já deu a última volta. Israel está aí apontando a todo tempo que os sinais estão mais fortes. Só que a gente não pode deixar de acreditar também em Isaías 1,19, que se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, ainda que estes sejam os princípios das dores, eu não vou deixar de viver o melhor que eu posso aqui para comer o melhor que eu posso e experimentar o melhor que eu posso. Essa é a minha crença sobre isso. E, meu pastor, dentro em vista do que o senhor tem falado, são poucos os pastores que acreditam na volta de Jesus. Sim, aí existe aquele outro extremo onde essa mensagem não é mais pregada. Por exemplo, lá na Deus Tem Mais a gente gosta muito de estudar a Bíblia em séries. Eu passei 1 ano e 8 meses ensinando o Evangelho de Mateus. Mas quando nós chegamos no capítulo 24, que é justamente esse discurso dos últimos dias, eu passei 3 domingos, aproximadamente 4 horas, ensinando essa temática. Eu não sou um especialista em escatologia, eu tenho conhecimento de escatologia. Mas agora a gente se esforça porque essa é a missão do líder, né? O tema hoje é líder. Se você se propõe a ser um líder, você tem que entregar o que você promete. E nesses 3 domingos eu ensinei para a igreja que esse discurso de Jesus hoje é mais atual do que nunca. E as igrejas precisam dizer e alertar o povo. Jesus está assim. Não é Jesus está voltando. Isso me irrita. Quando eu vejo na internet Jesus está voltando, me irrita. O verbo no gerúndio, ele aponta para uma ação contínua. Se eu digo Jesus está voltando, parece que Jesus já saiu e está fazendo umas escalas até chegar aqui. Não. Paulo diz, é no abrir e piscar de olho. Então o termo certo é Jesus voltará. Correto. Para quem estuda a Bíblia, para quem gosta de um bom português, o pastor Leandro é um camarada bem afinado, afinal de contas também é escritor, e essa é uma das funções do líder, trazer a sua pregação de forma entendível para o seu povo. E aí, a igreja brasileira vive uma renovação ou uma inovação? Qual seria o maior desafio da igreja hoje? Sim, eu acredito que ela vive... eu tenho cuidado, Paulo, de dizer assim, a igreja brasileira, porque eu acabo colocando todo mundo no mesmo funil. Pastor Silas Malafaia, há 20 anos atrás, ele já falava o seguinte, olha, tem polícia bom, tem polícia que não presta, tem político bom, tem político que não presta, tem pastor bom, pastor que não presta, tem igreja boa e tem igreja que não presta. Paulo falava isso, cuidado com os falsos mestres, que eram, sim, doutores da lei, mas que eles distorciam as escrituras para se locupletarem da ignorância do povo. Eu acredito que, de uma forma generalizada, a igreja, sim, ela passa tanto por uma inovação estética, essa corrente da Igreja Preta. Eu te falo uma curiosidade, em 2013, quando o pastor Gregório nos deu a emancipação, porque eu vim para São Gonçalo como filial do Ministério Apacentar, onde eu congreguei lá há 14 anos e fui o fundador do Toque no Altar, fui diretor comercial, recebemos mais de 60 prêmios nacionais e internacionais, quando eu venho para São Gonçalo exercer o ministério pastoral. Em 2013 ele nos dá a emancipação. E eu fiquei sem chão, porque o meu projeto era me aposentar como pastor afiliado ao Ministério Apacentar. Terno, gravata, eu não tinha barba, eu não tinha tatuagem, lencinho no bolso, e era esse o padrão. Então, quando ele nos deu a emancipação, eu disse, olha, o senhor sempre foi profeta para a minha vida, não vai deixar de ser agora.
Só que eu não tenho uma visão e eu não tenho nem nome para botar numa igreja, porque não era o meu plano. Ele falou assim, você sim tem uma visão. E nome, meu filho, Deus vai te dar, fique em paz. Na ocasião, conversei com minha esposa, fui para a Europa descansar a mente. Ela tinha voltado de férias dos Estados Unidos com o Mateus e eu não tinha visto americano para entrar. Então eu falei assim, então eu vou na Europa, vou passar uns 15, 16 dias lá, fiz umas agendas, aproveitei para passear. E no último dia Deus não tinha me falado nada ainda. E eu estava um pouco agoniado, porque eu queria voltar de lá com isso resolvido. Era um domingo, penúltimo dia da minha viagem, eu estava pela terceira vez no Museu do Louvre, que eu amo o museu, e sentei no chão para comer uma baguete, tomar um café francês, e peguei o celular e joguei assim, Church. Aí apareceu Hillsong a 400 metros. Cara, eu saí andando, acompanhando o Google Maps, e eu não conhecia Hillsong, eu conhecia o Ministério de Louvor Hillsong, não a Hillsong Church. E quando eu cheguei, eu vi uma juventude de boné, bermuda, os tênis da hora, tatuagem, e a igreja preta com muita iluminação e o povo num derramamento de adoração. O culto era em francês. E aí eu fiquei para o segundo culto, que era em espanhol, e aí eu consegui entender alguma coisa. Só que eu já sabia, eu falei, cara, é a cara da igreja que eu quero pastorear. Porque antigamente eu brincava que a nossa igreja era bege. Então, quando eu aterrissei no Brasil, minha primeira ação foi pintar o altar de preto em 2013, antes de Lagoinha, Niterói. Eu tenho fotos que provam isso. Pintar a igreja de preto e colocar uns canhões de fumaça. Daí para lá, a igreja passou a se chamar Deus Tem Mais, então houve uma renovação estética, que aqui nós estamos chamando de inovação. Tudo isso tem um porquê psiconeurológico. Por exemplo, a parede preta traz mais concentração, melhora a filmagem, a fotografia, você ganha volume de profundidade, não tem nada de espiritual na parede preta. E suja menos. Porque pastor de parede preta, de parede clara, sabe, você tem que pintar toda semana. É a criança que passa, é a tia que deixa cair um molho de cachorro quente. Então, a gente teve essa inovação que virou, depois da Lagoinha, aqui em Niterói, que foi essa grande percussora de peso a trazer essa esteticidade para a igreja. Isso se chama inovação. Eu entendo como renovação esse movimento de busca por mais de Deus. Tanto que as igrejas batistas, que eram conhecidas por tradicionais, quando um pastor se abria para o carisma do Espírito Santo, ela passava a se chamar Igreja Batista Renovada. Entendo que renovação é essa busca por mais dos dons e dos carismas do Espírito Santo. E aí, com essa visão da inovação e da renovação, eu vejo que no Brasil nós temos muitas igrejas que buscam ambas as coisas. Agora, o que me preocupa de verdade, Paulo, não é nem a inovação e nem a busca pela renovação. O que realmente me busca é que quando nessa corrente entra, alguns acreditam que é só eu cantar uma hora músicas worship, jogar uma tinta preta na parede e a visão vai funcionar. Eu sou um pastor raiz, por mais que não pareça. E para mim a centralidade de tudo, seja na parede preta, na parede branca, com o reconhecimento dos carismas do Espírito Santo, ou não, a centralidade deve ser a palavra de Deus e a pessoa bendita de Jesus. Se tem essas duas coisas, seja você, meu querido, minha querida, príncipe e princesa, de uma igreja considerada worship, ou uma igreja raiz, a nossa maior preocupação não deve ser essa. A Bíblia é ensinada, Jesus é o centro, então estou no lugar certo. Eu vou me soltar um pouco mais. Claro. Tipo assim, algumas pessoas elas tendem a duvidar do novo às vezes, até que ele se aproxime. Por exemplo, eu sou oriundo da Igreja Batista e hoje estou na Assembleia, mas como pregador, às vezes sou convidado, vou numa igreja e outra, e às vezes eu estranho algumas assembleias que se diziam tão tradicionais e tal, que começaram a passar por essa questão. E o senhor entende que o seu começo foi dessa forma. E como é que é para um líder que de repente esteja se reerguendo nesse contexto?
qual a palavra que o senhor deixaria para ele como mentor? Porque eu também vi a propaganda hoje que o senhor deixou lá no seu Instagram. Para você que não conhece lá o Instagram do pastor Leandro Reis, @oleandroreis, você vai conhecer a programação que ele tem pela manhã, a programação de paz. Manhã de Paz, de segunda a sexta, às 9h30. Às 9h30. Você tem também agora um curso de mentoria que ele acabou de deixar lá publicado, que vai acontecer no centro de São Gonçalo, no prédio lá da Nextel, que você pode conhecer um pouco mais daquilo do que o pastor Leandro Reis fala e vai te deixar como instrução. E a gente aqui fica assim, pastor, super à vontade. Qual é a sua instrução para essa pessoa que está na dúvida? Tipo, eu vou perder membro, ou eu vou ganhar muito membro. Vão dizer que eu sou um modinha, ou vão dizer que eu estou ficando maluco. Qual é a palavra que o senhor deixa? E eu fico muito à vontade de falar sobre isso, Paulo. E tomo não as minhas, mas as palavras de Paulo, que era o Saulo de Tarso, quando ele está diante do rei Agripa. Naquele discurso, na verdade, ele está sendo inquirido porque querem acusá-lo. E uma das expressões que Paulo vai dizer para a corte magna que está ali é: eu não posso ser infiel à visão celestial. Se vão cortar minha cabeça, não vão. Se vão me levar para Roma, não vão, que era um sonho dele. Eu não posso ser infiel à visão celestial que ele havia recebido de Deus, que era o Evangelho da Graça. Eu vou falar isso com uma experiência recente minha. Era um sonho antigo eu pastorear uma igreja, desde o momento que eu me tornei Deus Tem Mais, que não tivesse culto domingo à noite. Disruptivo, porque culturalmente no Brasil, o culto de domingo à noite é chamado de culto evangelístico. E você sabe que desafios de uma igreja não são pequenos, são desafios financeiros. A gente não tem prédio próprio, a gente paga aluguel, paga funcionários, imposto, carta de crédito de consórcio, sonhando em adquirir alguma coisa. E faz missões, porque nós somos uma igreja que sempre investiu em missões, autóctone, não são missionários do nosso campo, são missionários que nós acreditamos investindo no Brasil e fora, e missões local na cidade, inclusive. Só que eu sabia que esse seria um passo ousado, tanto na questão do crescimento da igreja local, como na questão do sustento da igreja local financeiramente, porque se eu digo que eu não tenho culto domingo à noite, você tem mês que eu não vou ter 5 cultos. E como que eu vou batizar se o visitante só vai domingo à noite? Aí vem a pandemia. Na pandemia eu falei, cara, eu não vou fazer uma transmissão de manhã e outra noite, eu só vou fazer de manhã. E na pandemia, Paulo, nós não pagamos nenhuma conta atrasada. E quando a igreja pôde, e o Joré está aqui como testemunha, pôde se encontrar novamente no local do culto, eu tinha 46 pessoas para batizar, fruto de live. Aí eu falei assim, cara, então a igreja foi sustentada e a igreja cresceu. Quando nós voltamos, eu reuni o time pastoral, eu falei, gente, eu já tinha um sonho antigo e agora eu tenho firmeza para fazer algo. Nós não teremos mais culto domingo à noite, porque eu quero que vocês venham para um grande encontro de manhã de avivamento e ensino, e depois vocês tenham tempo para a família, para vocês descansar. Para vocês visitarem outra igreja não está proibido, mas eu estou dedicando esse tempo para que vocês invistam na família. Por que te conto isso, Paulo? Porque é uma coisa doida e que está dando muito certo. E que eu não tive receio de fazer, por quê? Porque Deus plantou isso no meu coração. Aí eu venho respondendo de forma central a sua pergunta. Alguns amigos viraram para mim e falaram assim, o que você acha de eu também não ter culto domingo à noite? Eu falei, isso eu não acho nada. Isso é uma coisa que Deus tem que falar contigo. Porque eu conheço igrejas pretas que não crescem, igrejas em células que não crescem, igrejas pretas que cresce, igrejas em célula que cresce, tem igreja de parede branca que cresce, tem igreja de parede branca que não cresce. Então a questão não é a visão da igreja, a questão é o que Deus mandou esse pastor fazer, qual é o rebanho que Deus deu para esse pastor. Eu tenho consciência que eu não vou pastorear todo mundo, mas existe um rebanho que vai se identificar com a visão que Deus me deu, e é esse povo que eu quero pastorear. Gente, eu estou entrevistando o pastor Leandro Reis, líder da Igreja Deus Tem Mais, e eu tenho a alegria de tê-lo aqui hoje, e ele está corroborando com aquilo que eu sempre falo aqui quando cito Edmundo Baldes. Deus não unge métodos, Deus unge homens. E quando um homem está debaixo de uma visão daquilo que Deus tem lhe dado, ele vai sem medo.
Ou se o medo vier, ele encara porque Deus foi quem apontou o seu caminho. E, pastor Leandro, como é que é o seu crivo como líder para formar um obreiro? Saindo um pouco do script, como é que é? Sim, é o crivo bíblico. Paulo vai escrever a Timóteo, que é uma carta pastoral, Sim. que é uma carta que visa treinar um líder para levantar outros líderes, porque havia um descrédito em relação à ordenação de Timóteo por causa da sua juventude. Então Paulo tem que gastar um pouco mais de argumento com Timóteo, porque o ambiente que ele estava era hostil. E quais são as premissas bíblicas? Ele tem que ter testemunho dos de dentro e dos de fora, manusear bem a palavra da verdade, não pode ser dado a muito vinho, tem que ser um homem que tem realmente a presença de Deus na sua vida. Na Igreja Deus Tem Mais, não existe a necessidade dele ter formação teológica. No nosso caso, nós temos uma escola ministerial, que é essa formatura até que vai acontecer hoje. Deve ter ali uns 60 líderes se formando hoje, já teve uma formatura em dezembro, que é uma escola de formação ministerial. Ela tem uma grade teológica, mas ela não é uma escola teológica. O que a gente ensina nessa escola? A visão da igreja e o panorama geral das doutrinas bíblicas. Bibliologia, soteriologia, harmatiologia, que são exatamente as matérias que um apacentador vai usar no dia a dia. Porque as demais coisas a gente sabe que é conhecimento, e eu acho válido, mas que não se usa no dia a dia, igual matemática. Você não usa teorema de Pitágoras só na sala de aula. Mas você vai somar. Você vai somar, vai multiplicar, vai dividir, vai subtrair quase todo dia. Eu vou esquecer o nome do seguidor. Tem um amigo de São Paulo que acompanha o nosso canal e ele mandou um vídeo pergunta, e a pergunta foi até interessante. Tem um pastor lá em São Paulo que ele já está há 10 anos de frente para uma igreja e ele não formou nenhum obreiro. Eu falei, é espantoso para mim ele não formar nenhum obreiro. Porque todo obreiro ele tem que fazer um líder. Sim. Né? E eu sou da Assembleia de Deus, o senhor já foi oriundo de lá. Muitas vezes a Assembleia de Deus não formava obreiro. Ela pegava o camarada, colocava ele na oportunidade e o cara tinha que aprender sozinho na marra. Fazendo, né? Fazendo. E quanto tempo o senhor acredita que um obreiro leva para maturar, para trabalhar na obra? A vida inteira. Agora é óbvio, quando o camarada ele chega, ele veio do mundo, nunca teve uma experiência com o evangelho, ou de repente estava afastado, eu recebo essa pessoa, a instrução olha, deixa ele comer, deixa ele comendo. Apesar de nós sermos uma igreja de pequenos grupos, a gente não tem essa aceleração de sair jogando as pessoas e abrindo pequenos grupos. Eu acredito que cada pessoa carrega uma história individual, cada pessoa carrega as suas feridas, que também vão depender de tratamento particularizado, personalizado, e aí a gente avalia casos e casos. Por exemplo, vou dar um caso agora, essa semana nós vamos inaugurar um GCA do pastor Newton, não é assim? O camarada que já foi um mega líder em Manaus, em células, na igreja do Renê, já pastoreou igrejas e está lá 2 anos com a gente. E está assim super em paz, sabe, sem aquela agonia de reconhecimento. Então, Paulo, o tempo de maturação para um líder, quando eu digo a vida toda, é porque eu me converti aos 16 anos e sempre fui ativo, mas ainda sou um aluno. Mas eu acredito que para colocar a mão na massa, o pastor não dá para ter uma forma para todo mundo. Eu acredito que tem que ter o olho. Se você perceber, as pessoas falam, os leigos vão dizer assim, Paulo foi levantado do nada. Não. Paulo tem uma experiência na estrada de Damasco, só que depois ele vai passar aproximadamente 9 anos. Não é porque ele não sabia, é porque ele já era formado aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, fariseu de fariseus. Ele faz questão de dizer, eu sou da tribo de Benjamim, cara. Por que ele vai passar esses 9 anos descontaminando a mente dele? É porque agora ele vai lidar com vidas de uma outra forma. Então, assim, eu percebo que a grande sabedoria de um líder que vai formar líder é olhar para cada um como indivíduo. Agora, é um veneno não formar líder. Chamo isso de síndrome de Eliseu.
Por quê? Porque Eliseu realizou 2 vezes mais milagres que Elias, o leão dos profetas, mas não consegue nem discipular um Geazi. Gente, é desse jeito aí. É bom a gente ouvir, porque de repente você fala assim, igual algumas pessoas me perguntaram assim, pastor, você conhece o pastor Leandro Reis? Eu falei, olha, eu conheço a sua liderança, Juarez, eu conheço o Juca, que está vindo do Candomblé, que está aparecendo lá, né, sendo discipulado, está participando da escola dos centuriões, eu conheço outras pessoas que conviveram comigo, que eram altamente irritadas, nervosas, e que hoje passam na rua, tudo bem, fala baixinho, manso, transformado. E eu falo assim, eu conheço as ovelhas que eu conheci de uma forma. Aí ele falou assim, não, mas lá é uma igreja nova. Eu falei, me defenda o que é novo. Né? A gente sempre brinca assim. Mas uma pergunta particular. O senhor já passou por tipo assim, julgamento de fora de que ser avaliado de repente como uma igreja liberal, um pastor liberal? Até hoje, só que já foi mais. Porque até eu tenho uma passagem engraçada que já aconteceu muito comigo, que eu tenho um problema de sudorese nas axilas, que é a famosa pizza. A gente tá até com uma jaqueta igual, né? Inclusive, é a mesma jaqueta. E não é porque eu tô com frio, é porque essa blusa aqui, ó, deixa eu mostrar pra você aqui, ó, já tá assim. E daqui a pouco eu vou pregar, fica feio na imagem, parece que tá desleixado. O tratamento disso aqui é caro. Então eu opto muito de usar blusa preta. Tem blusa assim, 80% do meu closet é blusa preta. E por causa disso diziam que eu era maçom, que eu só andava de blusa preta. Eita. A igreja, por ter esse contexto, por eu ser alguém, ultimamente eu não tenho ido para academia, estou passando um vale terrível ultimamente, não tenho ido à academia, mas eu sempre, eu ia para academia, estou voltando devagarinho agora, mas eu ia de segunda a sábado treinar e posto, mas não posto para me expor, posto para inspirar, entende? Então, por conta do cara que vai para o Maracanã, do cara que vai para academia, do cara que às vezes posta um meme na internet, que faz uma brincadeira, é julgado por isso. Só que, obviamente, não julgo quem não faz, mas não deixei de ser quem eu sou. Até porque as críticas não me param e os elogios não me aceleram. Como Paulo disse, eu só estou fazendo o que eu creio que Deus mandou eu fazer. Porque as pessoas gostam de inventar história, né? Gostam de... Tudo Por exemplo, na minha época eu não podia jogar bola. Sim. Quando a gente falava assim, alguém gritava, lá vem um pastor! Geral saía correndo. Uhum. Eu costumava jogar bola de calça comprida, de tactel. Eu já fui suspenso de disciplina por causa de futebol. E a praia era um pecado terrível. Sim, sim. E aí, de repente, você chega e monta um ministério, você monta um povo que está liberto dessas amarras. É um desafio muito grande. Sim. Aí lá vem a nossa terceira pergunta. Como líder de uma igreja, qual a sua expectativa quanto ao seu chamado diante do rebanho do Senhor? Ser pastor é difícil? Pregar sempre para aquela mesma igreja te desafia? Então, a minha expectativa... como eu te falei, eu não sou um especialista em teologia. A minha formação é básica, um seminário básico de 2 anos. A minha esposa não, ela fez faculdade teológica, 5 anos com convalidação, uma coisa realmente substancial. Eu não, eu fiz o básico do básico. 2 aninhos na Assembleia de Deus, seminário teológico Monte Oreb. E que dava aula eram os obreiros dali mesmo e tal. Tive o privilégio de fazer um avançado de 6 meses com o pastor Gesiel Gomes na ilha, quando ele ainda era pastor na DIG. E aí sim, ali eu tive uma experiência de aprofundamento teológico com ele, que ele era quem dava todas as aulas nessa turma. Mas só que eu tenho clareza de que o povo que o Senhor me confiou a pastorear também não vai ser um povo expert em teologia. Você já esteve lá, já ouviu eu pregando, sabe que as mensagens que eu comunico não são mensagens que o cara vai sair. Cara, esse cara sabe muito. Que também não é a minha missão.
e não desprezo quem tem essa qualidade. Só que a minha grande ambição, Paulo, e eu vou botar ambição sem medo de ser julgado, porque aparece para algumas pessoas essa palavra ambição é dogmática, né? Uma palavra assim, cara, ambição. Sim, Jesus tinha uma ambição, salvar o mundo. Paulo tinha uma ambição, salvar os gentios. Elias tinha uma ambição, depor e destituir Baal. Moisés tinha uma ambição, libertar o povo do Egito. Então, quando eu falo de ambição, é missão central. Eu quero pastorear um povo que vai valorizar um tripé de princípios espirituais eternos: família, honra e legado. Quando eu falo de legado, eu falo de frutos, que é o que está em João 15. E nisso o meu Pai é glorificado, que vocês vão, é o envio, e dê muito fruto. Então as mensagens que eu prego, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, é coisa, cara, que você saiu na calçada já dá para usar. Você tem que pegar um dicionário. Mas se eu tenho alguém douto, ele me entende, e um instruído não se ofende com a linguagem. Na verdade, eu acredito que essa é a arte da comunicação. Eu tenho mentoriados, Paulo, que é dentro da minha função profissional. Não sou um coach, eu sou um treinador comportamental. Eu treino executivos. Eu tenho mentoriados. Aliás, hoje, o meu Manhã de Paz hoje foi com uma mentoriada que faturou 10 milhões de reais em 2 anos. Tá lá, a vida dela tá aberta lá. De vez em quando ela coloca um imposto de renda no isso para quem quiser duvidar. Essa é uma menina que eu mentoriei. Era minha ovelha. Fez e faz live com gente global. Aí eu mando o WhatsApp, Priscila. Ela, claro, meu pastor, qual o dia? Ela nem acorda 9h30 da manhã. Hoje ela estava tirando sangue. E abriu a câmera para fazer 1h04 de live comigo. Então, eu posso trafegar aqui e posso trafegar aqui sem ofender ninguém. Essa é a minha ambição como um pastor, como um líder. Agora, se é difícil ser pastor, para mim não é. Deixa eu falar uma coisa. Amigos meus pastores vão lá visitar, e pregadores itinerantes, e olham aquele volume de gente. Por semana passa em média de 2.000 pessoas no nosso auditório. E fala assim, cara, essa igreja deve dar um trabalho. Eu falei assim, velho, não. Olha, eu vou lá hoje, Paulo, e eu só volto lá domingo agora. Só que eu, em Deus, me projetei para ser pastor de uma igreja leve. Eu passo no meio do povo, o povo não quer fazer gabinete comigo. O povo tá nem aí para mim. E isso é libertador. Porque eu não sou a figura central, eu tenho um time. Ontem o camarada que me mandou um WhatsApp, que a igreja inteira tem meu WhatsApp. Meu WhatsApp vai pro telão, para quem quiser anotar. E ontem o camarada me mandou um WhatsApp, eu preciso fazer um gabinete contigo. Eu falei, precisa não, meu filho. Fulano já te atendeu, Ciclano com a esposa já atendeu você, a esposa, eu já sei da sua história inteirinha e eu não vou te dizer nada diferente do que eles já te disseram, porque a linguagem é uma só, a Bíblia é uma só. Então, não é difícil. Agora, aí eu vou jogar a bola para você para depois voltar na última pergunta sobre pregar para o mesmo auditório. Dentro desse ponto, devolvo a bola para você me dar o seu feedback também. Às vezes o líder se põe na situação difícil. Sim. Quando ele quer ser um pastor insubstituível. Aí ele se torna a figura central. E na ausência dele, a igreja fica pior. Posso te falar uma coisa? Quando eu viajo, a igreja fica melhor. Eu sempre digo que, essa eu aprendi com o pastor Albert, que o descanso do seu pastor é a boa formação da sua liderança. Isso. Quando você consegue... a gente ainda tem aquela síndrome, né, de alguns líderes ainda não querem tirar férias, porque... com quem que eu vou deixar a igreja? Não, porque o que vão falar se eu sair? Tem gente que acha que é pecado. Sim. É uma espiritualidade que a gente não consegue entender às vezes. E as pessoas falam assim, poxa, pastor, o Falando de Bíblia está muito aberto ultimamente. Eu falei, o senhor viu ainda agora fazendo um vídeo resposta para um dos nossos seguidores, porque existe essa questão hoje. Você tem... Eu me coloco, apesar de ser um pastor adjunto, eu ainda saio para pregar. Então, tipo assim, se eu saio, eu tenho que ter maior cuidado para não ferir aquela semeadura local. Claro.
qual é a doutrina da igreja? Qual é o costume dos irmãos? Porque eu às vezes falo assim, rapaz, às vezes o glamour te faz cego para algumas coisas. Por exemplo, eu cheguei num local uma vez levando um convidado para pregar e eu esqueci de contar para ele que naquela igreja não poderia bater palma, era uma assembleia bem antiga. E a primeira coisa que ele fez foi: meus irmãos, bate palma e dá glória a Deus, quem está sentindo a presença? Rapaz, constrangimento. A turma olhou para ele, olhou para o pastor. Aí o pastor fez assim: hoje pode, vai lá, é convidado, Paulo. Aí eu olhei assim, aí ele falou assim: Paulo, aqui não... Aí eu falei: rapaz, esqueci de te falar, cara, me perdoa. Mas eu vejo assim, pastor, hoje, aprendendo muito aqui com o senhor nessa questão, o líder não pode ter medo de liderar. É o que eu entendi. Se você tem certeza do seu chamado, só faz o que você tem que agradar a Deus. Ai, cara. E posso te falar, existe um livro que eu não tenho mais ele, eu emprestei e não me devolveram. O Pastor Desnecessário. Sim. Você acredita? Eu não tenho a chave da igreja. Se eu precisar entrar na igreja, eu preciso ligar para os funcionários. Eu fui ter gabinete agora, me deram de presente um gabinete, que eu não tinha gabinete. Então, porque assim, tem um irmão que cuida da chave e ele está feliz por isso. Se eu tenho a chave, eu tirei a oportunidade dele exercer o chamado dele ali, com aquele orgulho de cuidar da porta, entende? Eu já preguei, não sei se você conhece, numa das Assembleias de Deus mais tradicionais do Brasil, no Sul, que é a de Blu, uma igreja centenária, a Assembleia de Deus Blumenau. Pastor Niltinho é uma figura super emblemática, um biblicista. Fui convidado por um dos empresários da igreja dele a inaugurar a conferência de empreendedores na AdBlue. Eu preguei as 3 noites e Deus foi tão bom que eu fiquei na segunda-feira para a reunião geral de obreiros e a ceia do campo. E isso tá aí na internet. Eu de terno, eu de gravata, com uma linguagem adequada para aquele auditório e à vontade. Se eu sentir, Paulo, que eu não vou entregar o que aquela igreja merece, eu sou muito honesto com o pastor e digo assim: cara, não vou. Quer um exemplo? Vigília. Eu não sou cara de vigília. Então, quando a galera me chama para ir para vigília, eu falo: velhão, não é a minha especialidade. E não vou. Porque eu tenho que ter a humildade de saber onde eu posso colocar os pés. E nesse último ponto, nessa última pergunta desse ponto, se é difícil falar para o mesmo auditório. Eu estou falando para o mesmo auditório aqui em São Gonçalo há 12 anos. E a gente aqui nos bastidores, no backstage, a gente estava falando que a Igreja Deus Tem Mais foi uma igreja que não se acostumou a receber pregadores de fora, primeiro por uma necessidade, porque quando a gente começou, era eu, André e Mateus, eu não conhecia ninguém na cidade, ninguém me conhecia. E não tinha dinheiro para chamar pregador. Não tinha dinheiro. E eu tinha amigos que eu poderia chamar, mas eu sempre acreditei, Paulo, que o obreiro é digno de receber o seu salário. Então eu não conseguia chamar um amigo e não dar uma oferta a ele. Então eu não chamava. E aí a igreja foi crescendo, crescendo, e quem pregava era eu. Então aquele embrião se tornou um corpo acostumado a ouvir o pastor local e o ministério de louvor local. Recentemente eu começo a levar algumas pessoas e tem gente que não gosta. Para mim não é difícil pregar para o mesmo auditório. Primeiro, amo estudar. Segundo, é o que eu já faço profissionalmente, é estudar. Eu sou de fato, dentro da minha vida profissional, um professor. Eu trabalho com educação, eu instruo pessoas. E, cara, os devocionais para mim é a minha vida. Então, quando eu vou pregar, Paulo, eu não vou com intenção de impactar ninguém. Eu vou levar o que acontece na minha mesa, só que o que está na minha mesa agora vai para o púlpito. É por isso que Manhã de Paz é de segunda a sexta. E eu não tenho esboço, cara. Porque simplesmente eu pego o meu devocional e faço ele de câmera ligada. Para mim não é difícil. É porque alguns pregadores ficam naquela. Como é que você gosta de pregar? É textual? É expositivo? É temático? Eu falei, depende do dia. Tem situações que te levam a ser expositivo, de fato. Por exemplo, quando eu prego no culto de ensinamento lá da nossa igreja, e o meu pastor me dá a oportunidade, eu passei uma temporada pregando só sobre Hebreus 11. Geração pré-diluviana, geração patriarcal, Moisés e os outros nomes, e não terminei o capítulo 11. Só que tinha que dar oportunidade para um outro obreiro. E passei 2 meses ali pregando.
Aí a galera, ainda vai pregar sobre isso aí? Ainda tem história aqui. Então, assim, eu já vi o senhor pregar expositivo. Isso. Também já vi o senhor pregar mais leve, mas o senhor totalmente textual. Sim. E tipo assim, como o senhor prega terça e prega domingo, sempre para aquela igreja, eu sei que tem momentos que a necessidade é aquela de você fazer o passo a passo da exposição. Eu preguei nessa parábola aqui, como o senhor está pregando agora. Isso. Né? Então nós vamos do capítulo 15 de Lucas, vamos para o capítulo 16. Do capítulo 16, o senhor vai fazendo o quebra-cabeça, montando, como muitos pastores não se preocupam mais. E às vezes eu brinco com alguns itinerantes que eu falo assim, cara, você só vai entender o que é pregar quando tu dirigir igreja. Exato. Aí ele fala assim, por quê, Paulo? Eu falei, cara, é muito fácil você rodar o país com 5 sermões. Já fiz muito isso. Eu fui itinerante 10 anos. Já, eu pregava pastor? todo dia, amigo. Eu visitava a minha casa. Eu fechei minha agenda tem 5 anos. E posso te falar uma coisa, Paulo? Teve uma passagem interessante que quando eu decidi falar provérbios no domingo de manhã, eu falei, esse cara vai ser fácil. Provérbios, vou arregaçar provérbios. 31 domingos. Meu amigo, foi a série mais difícil para se pregar. E qual não foi a minha surpresa quando eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo que o livro mais difícil de pregar da Bíblia é o livro de Provérbios. Porque dificilmente você consegue pregar uma mensagem textual. Você tem que entender o sentimento de um capítulo, espremer essa laranja e tirar um suco ali. Só que como é que você não é repetitivo? Se os temas praticamente sempre são os mesmos. Então essa musculatura que o pastor exercita de se desafiar a buscar pão quente, pão fresco, pão ungido, porque o povo hoje não é bobo, negão. O povo tu tá pregando, eles vão pro YouTube e jogam... Você fala assim, o tema da mensagem hoje é tal, texto tal. Tem gente que já vai pro YouTube para saber se você não tá reproduzindo a mensagem de alguém. É verdade. Fora os adolescentes que pega e vê o texto ou alguma palavra que você fala para ver se é aquilo mesmo. Exato. Tá, então hoje o desafio do pastor é maior, porque antigamente não tinha internet. Então, o que os pregadores falavam, meu amigo, quem tinha uma concordância bíblica, um dicionário Davis, uma bíblia de estudo que era coisa de luxo, eles conseguiam ter ali, poxa, isso aqui ele tirou desse esboço do Napoleão Falcão. Hoje não, hoje é Google Brasil. Então hoje o pastor que realmente quer ter uma igreja instruída, ele vai precisar ir na fonte mesmo, se não quiser passar vergonha. O que é indispensável na vida de um líder religioso ou de um obreiro? O que de fato não pode faltar no seu dia a dia? Jamais o sentimento de ser um discípulo constante, um aprendiz constante. Isso para mim seria a coluna central. Se o cara acha que ele já sabe tudo, ele morreu. Então essa para mim seria a coluna do meio da construção. Perifericamente, família, que é o seio do descanso do obreiro. Por mais que eu tenha que ser um pastor na minha casa, mas na minha casa eu me desobrigo. Eu posso ser o Leandro Reis. Para o meu filho, para minha esposa. Segundo, amigos. Segundo, amigos. Nessa coluna periférica, amigos. Tem que ter amigos. Não precisam ser muitos. Mas amigos que têm a mesma visão e a mesma missão, os mesmos valores. Terceiro, ele precisa ter uma vida financeira ajustada. Porque, campeão, não tem como o camarada ter criatividade, saúde, equilíbrio emocional com conta vencida. Verdade. Juarez está aqui, é testemunha que eu já coloquei o meu CPF na LED da igreja e falei assim, igreja, anota meu CPF e faz uma pesquisa aí para vocês saberem se o seu pastor tem causa na justiça, processo em andamento e nome negativado. Porque aí é testemunho, é exemplo. Então, se o camarada ele tem esse eixo central, que é o sentimento de ser um eterno aluno, ele tem uma família, ele tem amigos e ele tem uma vida financeira equilibrada, só falta agora o quarto pilar, que é o quê? Saúde emocional, bom sono. Eu atendi um cliente hoje e antes de vir para cá eu tirei um cochilo de 20 minutos. Sabe? Comer bem.
dormir bem, se exercitar na medida do possível. Tudo isso coopera para o ambiente interno gerar uma vida emocional mais estável. Ainda tem muita procrastinação com os obreiros? Sempre vai ter, sempre vai ter. Sempre. Porque as desculpas são muitas. Eu lembro do senhor falando no livro, dando o exemplo da academia, né? Que a galera vai por ir, aí na hora de fazer a foto, fazer a filmagem... Aquilo ali não é parábola não, eu vi, aí tá? daqui a pouco a pessoa tá bufando. Isso. Corta o vídeo, corta. Eu vi, isso foi na minha frente. Isso foi na minha frente. Eram duas mulheres, na verdade, e aí uma colocou a esteira no máximo e falou, filma, amiga, filma, amiga. E depois elas voltou ali naquele passo tartaruga e continuaram a conversa. Eu acho que isso aí é você estar se enganando, porque não vai ter resultado. Sabe? A procrastinação, a gente tem que vigiar muito com isso. Eu treino para que pessoas não procrastinem. Mas se eu não vigiar, eu sou um procrastinador. Sim. Vou te dar uma informação científica do porquê as pessoas procrastinam. Isso você quase não vai ouvir. Isso é informação científica. A razão por que as pessoas procrastinam é vício de adrenalina. O famoso deixar para a última hora dispara gatilho de adrenalina no seu corpo. Aceleração sanguínea, pressão arterial, te dá aventura. É por isso que as pessoas deixam trabalho para a última hora. Deixam para estudar na última hora. Deixam para fazer o imposto de renda na última hora. Vício de adrenalina. Então, quando você controla essa necessidade de aceleração, você vai fazendo as suas tarefas no prazo que precisam ser feitas. Olha, gente, que bate-papo. E vou dizer para vocês, que pena que a hora voa. É verdade. Que pena que a hora voa. E vou marcar outro bate-papo com o pastor aqui. Ainda tem mais outras perguntas para fazer. Mas antes, eu quero deixar aqui aberto para você conhecer um pouquinho mais do pastor Leandro Reis. Vai ficar um link aqui na descrição do vídeo, que é o canal do YouTube. Quando eu não vou, à terça-feira, a convite do Juarez, eu assisto lá em casa. Né? Eu e a minha esposa assistimos o Senhor de terça-feira. Domingo de manhã eu tenho que estar na escola bíblica, sim, eu não posso. Sim. Mas terça-feira a gente ouve lá o pastor Leandro e você vai poder também se inscrever lá no seu canal, vai poder conhecer um pouco mais da igreja onde ele é pastor, onde ele é líder, onde os seus liderados estão ali também funcionando, vai conhecer um pouco mais da instrução pastoral, porque às vezes algumas pessoas procuram assim, o pregador tem que ter aquela palavra explosão. E o pastor local tem aquela palavra mais pastoral, de instrução. E aí você vê a galera tentando medir o pregador local com o itinerante, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um com o seu papel. E você vai poder conhecer também, através do Instagram do pastor, o projeto que ele tem sobre um trabalho que ele faz para líderes, que a gente vai fazer propaganda aqui agora, né? O Instituto Rumo ao Topo existe há 15 anos já. Já foram 8.000 pessoas que passaram presencialmente na minha sala de aula ou no meu auditório, onde meu tripé é vida emocional, vida financeira e profissional. Essa turma que vai acontecer agora é um produto novo chamado Real Poder. Tá? Mas parece que já acabaram as inscrições. E essa turma não vai acontecer de novo. Ela só vai ser uma turma única. Esse material vai ser gravado e vai ser disponibilizado na plataforma do Eduz de forma digital depois. Mas, gente, se você vê lá a abertura, já viu que acabou a vaga. É coisa fina, é material bom. Corre contra o tempo porque eu perdi. Não tem nem como negociar para entrar, porque o negócio lá é tudo direitinho. Mas, meu Deus, eu não vigiei. Eu vi a propaganda e não... Eu falo que quando a gente abre o primeiro lote, o pessoal demora. Aí abre o segundo. Quando eu abro o último lote, é uma correria. Olha só, um único empresário comprou 10 vagas para levar o time principal dele. Que legal. Que ele já conhece, né? Ele me contratou, inclusive, para um outro material. Então, assim, e o pessoal estava com saudade desses encontros também. Vamos caminhar agora para o ponto final da nossa conversa e agradecer também ao pastor Leandro por estar aqui com a gente hoje. Tendo muitos escândalos hoje dentro da Igreja do Brasil, esse mundanismo que adentrou em algumas questões, qual o seu avaliativo? Então, Paulo, eu como eu te falei, eu militei 10 anos como itinerante. E não posso reclamar. A igreja brasileira,
ela sabe cuidar bem do itinerante. É óbvio, né? Cada um dentro da sua prateleira. E quando eu rodava muito o Brasil, não tínhamos a internet dessa forma tão disponível como hoje. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, muitas vezes, rasgando o verbo, tá, Paulo? O pregador engravidava uma menina lá em Manaus e do Pará para baixo ninguém vai saber de nada. Ele tinha uma família lá em Manaus. De vez em quando ele tem uma agenda em Manaus, passa 5, 6 dias lá com a família paralela, com o filho que ele fez. E é isso, ninguém ia saber. O camarada fazia uma temporada no Sul, ia para um motel com uma menor de idade, ou trazia essa menor membro de uma igreja para dentro do hotel da pousada dele, e tinha ali a intimidade com essa menina, e cara, ficava ali. Os escândalos sempre aconteceram. A diferença é que hoje você tem a internet jogando isso para fora. Você vê que a internet mudou até a forma da campanha política acontecer. Antigamente, quando o William Bonner, Sérgio Chapelain, mas na minha fase assim, Sérgio Chapelain, Cid Moreira falava, boa noite. A casa para. Por quê? Porque o que esses caras iam falar naquele jornal nacional era o que ia nortear a nossa vida. Aquilo ali era verdade. E a gente sabe que não é assim hoje, né? A gente sabe que notícias são compradas. Que há matérias que passam na revista eletrônica do domingo à noite, de uma audiência, são matérias compradas muitas vezes. E aí a internet vem, não é bem assim não. Calma aí. Porque hoje tem celular com câmera. Então o cara tá aqui, ó, tá filmando a verdade, que não é editada. Então os escândalos, Paulo, infelizmente, sempre aconteceram. Pastor em adultério, pastor envolvido em escândalo financeiro, em tramóias políticas, pastoras, incestos, pedofilia, homossexualidade, essas coisas, infelizmente, sempre existiram no seio, inclusive, da igreja evangélica, que é o escândalo. Agora, a igreja madura bíblica, ela lida com o escândalo de uma forma diferente. Sabe por quê? A metáfora que eu uso é que a igreja é como o tanque de Betesda. Ali a Bíblia diz em João 5 que haviam coxos, cegos, mudos e surdos. Todos são doentes de doenças diferentes, carecidos do mesmo mover, que é a grande história que o anjo balançava as águas e quem caísse primeiro era curado. Só que não é direito do cego rir do surdo e nem do surdo rir do coxo. Todo mundo precisa da mesma graça. Então, quando a igreja é bíblica, eu pelo menos ensino isso à nossa família, um irmão cai, ninguém ri. Eu sou de um tempo que quando um irmão caía, a gente chorava. A gente abraçava. Porque o pecador de fora a gente diz vem. Por que o pecador de dentro a gente vai dizer vai? Então os escândalos não deixaram de acontecer, como sempre tiveram, só que hoje, pelo advento da internet, eles se tornam mais públicos e mais fáceis de serem acessados. Mas a postura da família espiritual é que precisa amadurecer na forma de como lidar com isso. É recorrente o pecado? Então o cara ele não quer mudança. Agora, quem caiu, quer cuidado? Vem aqui, meu filho. A gente vai te ajudar. Gente, chegamos a mais um final desse bate-papo que hoje aqui com o pastor Leandro Reis, você assistiu aí. Foi salutar para nós, grande aprendizado. Pastorzão, muito obrigado. Deixa as suas considerações finais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agora eu vou falar com a câmera aqui, olhando para você, queridos telespectadores, você que segue o canal Falando de Bíblia. Prazer estar aqui, passando esses minutos, servindo você. Espero que realmente seja de crescimento, de enlevo para a sua alma. Continue aqui consumindo esse material do que eu chamo boa internet. Também não deixa de seguir o nosso canal
e as nossas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E como eu sempre digo, nunca se esqueça, Deus tem mais. Deus tem mais. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos pela vida do teu servo que está aqui conosco, trocando essa experiência, contando das tuas maravilhas. Seja a tua mão, Senhor, de forma contínua, realizando o teu extraordinário, provendo sobre a sua vida, sobre as suas causas, sobre o povo que está debaixo da sua liderança, céus abertos sobre a vida da tua igreja, Senhor. Continua iluminando a sua mente, o seu coração, e que ao abrir da sua boca, o teu servo continue, Senhor, manifestando os anúncios do céu para com as vidas que estão na sua frente. Para a vida desse meu amigo e desse irmão que está na sua casa, no seu trabalho ou na sua viagem, Senhor, continua lhe dando graça, continua realizando a tua obra sobre a vida do teu povo. Joga por terra todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não louva o seu nome de Deus. Senhor, se houver alguém enfermo, faz, Senhor, o teu nome conhecido, manifesta a tua bondade, a grandeza do teu poder, a multidão da tua misericórdia, Senhor, e dá vitória a este teu filho. Traz paz a esta casa. Se alguém precisa de libertação, liberta, Senhor. Nós te rogamos, te suplicamos todas essas dádivas, porque sem ti nada podemos fazer, sem ti nada somos. Obrigado por mais esta oportunidade. No nome santo de Jesus, amém e amém. Gente, esse foi mais um Falando de Bíblia e hoje com um convidado, o pastor Leandro Reis. Muito obrigado, meu pastor, por estar aqui com a gente nesse tempinho, diante de tantas atividades que o Senhor tem, separar um tempo para nós. E nós vamos terminar citando a bênção araônica. Amém? Como a gente sempre faz. Vamos lá, Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Ievareha Adonai veish merecha, Ia era Adonai panavelecha virunecha, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom, ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.